É preciso falar. Eu estou com saudade de mim. Ando um pouco recolhida, atendo demais ao telefone. Escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? Preciso fazer um retiro espiritual e encontrar-me, enfim. Enfim, mas que medo, comigo mesma. Clarice Lispector, para o Jornal da Cidade. Vamos conversar sobre isso hoje, aqui, no Estação 3. Na verdade, a Clarice Lispector para o Estação 3. A Clarice tá diferente. Abre aspas. Ela veio. Que lindo Bonita, trecho não é? que você escolheu. Se viu? Muito lindo. Chama É Preciso Parar. É preciso. De um dos textos que falava assim: morro de pena dos meus personagens. Eu também morro de pena dos meus personagens. Boa tarde, boa noite, bom dia, Paulo. Boa noite, o calor de Bauru está fritando o nosso cérebro. Isso é verdade. Tá fritando o nosso Um beijo para Araçatuba. Boa noite, Fer. Boa noite, Joe. Vinícius, seja bem-vindo aqui à bancada louca do Estação 3. É isso aí, o Vini já tá em casa já. Vou apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje, Vinícius Bonafé, que é jornalista, escritor e tá lançando o livro Os Domingos de Clarice. Seja bem-vindo, Vini. Muito obrigado, gente. Uma delícia estar aqui com vocês. Já tô amando. Que legal. Porque a gente já é o segundo autor de livro que a gente recebe, né? As mulheres do futebol também vieram aqui, Isso, né? o segundo livro que está sendo Não lançado é? pela A Estação. gente Foi contar, teve mais livros aqui ainda, né? Estão Ah, fazendo o Alexandre Alves teve também. Verdade, Teve. né? Teve mais. Se for começar, vai ficar 10 minutos só falando Não é? dos Vai Estação ficar. 3 é cultura. Antes da gente começar, vamos falar dos nossos Com patrocinadores certeza. para agradecer quem está com a gente nessa. Quero Criação, que faz todas as nossas artes. Social Bauru, sempre você vai ver trechos de Estação 3 lá no Social Bauru. Anthony's Pizza, a melhor pizza da cidade. Multiovos Bauru e Laboratório Cervejeiro, que fez essa linda Brazilian Ale com o rótulo de estação que você vai ganhar. Eu já amei. Palminhas. Já valeu. Exclusivo, Já valeu por exclusivo. isso. Obrigado, então. Tô indo. É tão exclusivo quanto os textos de Clarice Lispector para o Jornal da Cidade. Inexplorados. Pois é. Mas antes de a gente começar a falar desse fato específico, a gente tá num período de grandes vestibulares, períodos que o Enem tá aí, já aconteceu há alguns dias. Eu queria que você contextualizasse para quem tá chegando agora, quem foi Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma das nossas maiores autoras, né? Existe aí um certo debate literário que questiona se Clarice pode ser considerada uma autora brasileira ou não, porque ela nasceu na Ucrânia e fugiu do antissemitismo, veio para cá, mas a Clarice nunca chegou a andar na Ucrânia, ela chegou no Brasil ainda no colo da mãe, né? Então ela se alfabetizou em português, ela escrevia em português, pensava em português e é uma das nossas grandes autoras. Ela tem esse jeito muito diferente de escrever, a Clarice não é uma escritora que chega, era uma vez, isso. Ela sempre escreveu sobre os sentimentos. Ela começou a tentar publicar as coisas que ela escrevia, ela tinha 6 anos e foi para o Diário do Pernambuco, né, onde a família dela morava na época, o pai era mascate e tal. E o Diário de Pernambuco, eles respondiam sempre essas solicitações de publicação, dizendo que os textos dela eram muito incomuns. Uma criança de 6 anos que não fala sobre
coisas que uma criança de 6 anos falaria. Ela fala sobre os sentimentos, fala sobre o que está dentro, sobre tudo que ela está sentindo, as angústias daquela criança. Ela tinha problemas com a mãe, né? A mãe acabou sendo abusada na Ucrânia antes da família conseguir fugir e tal. Acabou contraindo sífilis e veio a falecer no Brasil. A saúde dela se deteriorou muito ao longo do tempo e isso foi levando a alegria da Clarice junto com ela. Então, ela é uma criança diferente, né? A criança que chega no Brasil e a criança que, enfim, ela se torna depois que a mãe morre. E é uma das nossas grandes autoras, uma autora que escreve em fluxo de consciência, então é uma coisa meio absurda, ela vai escrevendo, você não pega muito, na medida que o pensamento vai aparecendo na cabeça, e é uma das nossas grandes autoras. E vendida como uma autora muito difícil de ser interpretada. Você acha? Não. Eu acho que o erro é você ler Clarice para entender Clarice. Então é você pegar um texto dela e falar, esse texto é muito difícil e eu vou decifrar. A Clarice escrevia sentimento. Então o que vai grudar na Fernanda, o que vai grudar no Dionísio, no Paulo, quando você lê, é a conexão do sentimento da Clarice com o seu sentimento. Então é uma coisa de reflexão sobre o mundo, não é só sobre as coisas. Então a gente está aqui em volta dessa mesa conversando, é a essência disso que ela procura. Então, uma das frases mais célebres da Clarice é liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Então, ela era essa pessoa, tem até tatuado aqui no braço a Clarice, bonitinho. Mas ela era essa pessoa que não buscava ser compreendida, dizia que se compreendia. Tem coisas delas que são realmente muito difíceis, que você não compreende. O conto Ovo e a Galinha, por exemplo, é uma coisa que não se compreende. Mas, lendo com sentimento, não tem erro. E ela sempre vai pro fundo, né? Ela nunca fica no raso, nunca, né? Nunca. Os mergulhos dela são sempre profundos. Nunca. Ela fica sempre nesse... Ela tem uma amargura. Como eu disse, tudo que ela sofreu com a mãe e tudo mais mudou muito a maneira dela ver o mundo. E a Clarice nunca voltou para a Ucrânia depois que ela saiu de lá. Ela se casou com um diplomata logo depois que terminou a faculdade de Direito. Ficou um tempo, viajou pelos Estados Unidos, morou na Europa, não sei o quê. Foi em festas de diplomatas, nunca voltou para a Ucrânia. E por que tem essa rincha, então? Ela não tem texto publicado também em outro idioma, no português? Ela tem algumas traduções, mas que vieram depois, né? Depois da morte, já, quando ela já tinha se tornado uma autora renomada. A Clarice aproveitou um pouco da fama. Mas ela só escreveu em português? Ela só escreveu em português. E ela fez traduções também. A Clarice traduziu teatro. Ela traduzia teatro, traduzia peças de teatro. Principalmente quando ela se separou, né? Ela voltou para o Brasil, ela tinha 2 filhos para criar e teve que intensificar essa participação nos jornais e fazer esses outros trabalhos. Então, trabalho de tradução, escrevia... Não sei se ela chegou a escrever alguma peça de teatro, mas traduzia muito, fazia entrevistas. A Clarice entrevistou Nelson Rodrigues, entrevistou Elis Regina, entrevistou o Chico Buarque. Chico Buarque, por exemplo, dizia que ela era uma pessoa louca. Ela estava aqui na mesa entrevistando, ela pegava, saía... A entrevista era na casa dela, o entrevistado ficava, ela saía, ia lavar um banheiro, sei lá o que ela ia fazer, voltava horas depois como se nada tivesse acontecido. Alguém ia falar que ela tem algo, né? E a pessoa ficava lá esperando. Quase que excêntrica, né? Como grandes artistas. Excêntrica. Mas excêntrica é a palavra. Na pesquisa que você... Aí, bom, você vai contar um pouco também da essência do livro, o que motivou você a trabalhar, mas... Nas pesquisas que você fez, dos textos que foram publicados da Clarice no Jornal Cidade, a maioria, ou 100%, é crônica? Grande parte. Tem muita crônica, tem alguns contos. A Clarice fazia uma Entrevistas coisa... igual... Entrevistas não tem. Não chegou. Entrevistas tem trechos. O primeiro texto dela para o JC se chama Carta sobre Maria Bonomi, que é sobre uma artista plástica, só que ela faz uma espécie de resenha sobre a obra dessa autora. Ela até traz alguns recortes de diálogos, mas no geral não é uma entrevista. Entrevistas ela fazia, se eu não me engano, eu não vou me lembrar o nome da revista agora, mas para o JC ela não chegou a fazer entrevista. Não. Agora, como é que surgiu a ideia do livro? Qual que é a relação da Clarice com o Jornal da Cidade de Bauru? A Clarice, na verdade, tudo começa com uma biografia que eu li sobre a Clarice, chamada Clarice Lispector Jornalista, Páginas Femininas e Outras Páginas. É uma biografia que analisa tudo que a Clarice escreveu para os jornais quando ela escrevia colunas para as mulheres, então colunas de comportamento. E num rodapé de página, estava lendo essa biografia e vi num rodapé de página, Clarice também escreveu para o caderno tal do Jornal da Cidade de Bauru. Li o livro inteiro e não vi mais nada sobre isso. Só falava essa linha. Só isso no rodapé da página. Pesquisei em tudo quanto é lugar, no arquivo do Instituto Moreira Salles,
Pesquisei aqui em Bauru se as pessoas sabiam ou não sabiam tal, mas esqueci. Achei que tivesse só me escapado. Achei que o pessoal conhecesse, pelo menos aqui, né, na cidade. Alguns meses depois que eu terminei essa biografia, eu virei estagiário no JC. Fui contratado como estagiário. E aquela coisa, estagiário não tem muito o que fazer, fica meio perdido na redação, né? Cheguei na mesa da Gisele Lari e falei, Gisele, você não me concede tal, autorização para entrar no acervo? Porque eu queria ter contato com esse material. Eu não queria fazer nada, não tinha projeto nenhum. Eu só queria chegar pertinho e ler e ver. Eu sabia que ela tinha começado a escrever em outubro de 71, mas não sabia quando ela tinha terminado, então eu poderia estar nessa pesquisa até hoje, estar fazendo isso até hoje. E aí eu comecei, a partir daí, noites e noites e noites, no meio daquele jornal, daquela jornalzada velha, pó e um monte de coisa. Mas foi maravilhoso. E nasceu assim. Isso virou meu TCC, eu tive... Na verdade, para ele virar meu TCC foi o caminho. Porque até você perceber que você tem uma história que vale a ser contada, é difícil. Porque você está falando de uma das maiores autoras brasileiras e, de repente, você se vê com essa pretensão. Então, será que realmente... Ninguém nunca leu isso, ninguém nunca analisou isso. É um medo que a gente tem. Será que tem algo para ser Será que contado tem aqui, algo né? para ser contado? E o trabalho de pesquisa é um pouco de investigação mesmo. Você Muito. acabou de falar que você olhava para aquele acervo, mas ao mesmo tempo não sabia até quando isso iria. Então, cada pesquisa que você tinha estava uma nova descoberta. Sim, Como foi esse exatamente. processo? Esse processo foi mais gostoso de ser feito. Porque primeiro eu tive contato também com alguns textos pela primeira vez, alguns textos dela. E o que mais me chamou a atenção em todo esse processo foi que o meu livro favorito da Clarice, que foi o livro que me fez assim, me apaixonar por ela, o romance Água Viva, é um romance muito interessante. Ele tem propostas antiliterárias. Então ele é um livro que ele não tem uma característica, uma estrutura de romance. É um livro que a Clarice faz o seguinte, ela vai pegar uma folha de papel, vai pegar uma caneta e vai começar a escrever. Tudo que vier na cabeça dela, na sequência. Nesse movimento de tentar acompanhar o pensamento, o que ela quer é encontrar o ponto no nosso subconsciente e que o pensamento se forma para tentar chegar mais próximo de Deus. Então a Clarice, ela passa a vida dela inteira tentando entender a existência de Deus, tentando chegar até essa existência e tentando entender não o nosso pensamento, mas como o nosso pensamento se forma. E esse livro me impactou muito, meu livro favorito dela até hoje, e eu lendo essas páginas bauruenses, reconheci um trechinho do livro. Quando eu fui pesquisar, eu vi que o livro tinha sido publicado depois da crônica. Então eu falei, putz, olha aqui, ela adiantou um trecho de um livro pro JC. Ou o livro nasceu a partir da crônica. A crônica foi tipo Pode ter o sido. pontapé Você inicial. acha que foi... sido. A gente comentou aqui que, inclusive, é uma das suas observações. Até que ponto isso é uma história que, né, é uma história que vale a pena ser contada ou tem uma história ali? Esse foi o momento que você acha que deu o start e falou, não, aqui tem uma história que vale a pena ser contada. Olha, pra falar a verdade, eu acho que o momento que eu percebi foi quando eu cheguei pra pessoa mais antiga na redação. Falei, eu tô escrevendo sobre a Clarice, ela escreveu uns textos. A Clarice escreveu uns textos pro JC e a pessoa não sabia. Aí foi nesse momento que eu falei, putz, aqui eu tenho uma história. Aqui eu tenho uma história. Não precisei mudar muito do outro projeto, do outro trabalho de conclusão de curso que eu tinha, porque também era jornalismo literário. Mas foi nesse momento que eu percebi que tinha uma história para ser contada aqui. É assim como esse tesouro que você falou do trecho do Água Viva. Você encontrou o que mais? Tem vários tesouros aqui. A gente tem trechos nesse livro que a Clarice, ela... Na verdade, se você pegar tudo isso que ela escreveu para o JC, é um belo resumo da obra dela. Porque ela traz toda essa parte de tentar encontrar o subconsciente, tentar chegar até Deus. É uma coisa que ela faz muito, tem vários trechos aqui sobre isso. A parte da animalidade, a Clarice também sempre se compara muito com animais, com cavalos, com tigres, ela traz muito disso aqui. Tem um pouquinho de crônicas de viagem, dessa época que ela morou fora, então tem uma crônica dela que é só sobre Londres, as experiências dela em Londres. Tem de tudo aqui, é uma miscelânea. Tem contos que ela simplesmente pegava, ela pega um parágrafo, ela escreveu, hoje estou triste, não sei o que, papapá, um parágrafo. Vinha outro parágrafo, então tem muita coisa. É uma coxa de retalhos. Eu tô curioso com detalhe, você falou que conversou com um jornalista antigo e desconhecia. Quando você conseguiu essa autorização para buscar esse acervo, né, entrar nesse acervo e fazer essa busca, quando você identificou o primeiro texto lá, a primeira crônica
e falou, gente, tá aqui. Como é que foi essa... Conta essa passagem, mas como foi foi essa engraçado, reação? ninguém achava que ia dar em nada. Mas um O estagiário estagiário. maluco enfiado no acervo, ninguém me via. Porque eu ficava enfiado no acervo do jornal. Num monte de jornal velho. Aí terminei aquela pesquisa, fiz os facsímiles, pra eu poder analisar tudo sem crise de rinite toda noite. Uhum. E levava tudo pra redação. Espalhava tudo em cima da mesa, assim. Parecia um louco, cabelo, aquele monte de folha. Não, e a primeira vez que você achou, como foi, inclusive? A primeira vez que eu achei, eu não contei pra ninguém. Ah, é? Não. Que eu achei os textos, não contei pra ninguém. Vai que pedem pra Vai ele que- sair de lá. Entendeu? Não, mas como é que eu vou Não. contar? Como é que eu vou entregar o ouro desse jeito? Não, tá certo. Olha. Tava na investigação, né? Quando eu cheguei naquele anúncio, Clarice Lispector é a nossa nova colaboradora, aquilo ali, por mais que eu não tivesse a compreensão ainda do tamanho do que eu iria encontrar, quer dizer, para o nosso município, para a história de Bauru e tal, eu já era especial para mim. Então eu não ia sair contando para qualquer um que pudesse Você acabar com a minha preservou, graça. Você preservou. Eu tá fui certo. contando pros meus amigos mais próximos e tal, mas não saí contando, não. E qual E aí, foi o aí momento que você espalhou contou, na então? mesa e aí, conta. Só contei que tinha dado certo, que tinha alguma coisa quando eu terminei de olhar tudo. Depois dos 3 meses, na minha penúltima semana de estágio. Aí você fala, ó, tá todo o material que eu preciso é esse, já Sim. achei. Olha Vou aí. fazer uma Isso. matéria. Porque aí eu cheguei na época não era nem TCC ainda, na época eu ia fazer só uma matéria especial. Cheguei com uma pastinha laranja no JC, sentei na minha mesinha, joguei tudo por cima da mesa e fiquei lá, o que você tá fazendo? Ah, Clarice, não sei o que. Eu falei, continuei escrevendo focadíssimo. E acabou que a matéria foi publicada no dia do aniversário da Clarice, no ano retrasado, Que 2000 legal, 21. 21, mês de dezembro. dezembro. Mas aí publicou no jornal. Sim, publiquei no jornal. Um pouquinho depois, na verdade a matéria saiu um pouquinho depois do TCC já ter sido aprovado, né? Só pra gente O entender. Que a TCC gente, foi 2021 também. só pra gente entender. Até mesmo pra quem tá acompanhando a gente. A Clarice publicar no jornal. Porque hoje a gente tem uma série da internet, né? Sai uma matéria aqui, com colaboração ali. O que era esse momento na década de 70, é isso? Isso, Como que 71, era? Ela 72. publicava em outros veículos também? O que saía aqui saía em vários Eram outros textos também? exclusivos? Ou o que você Então, descobriu? Nesse período, a Clarice tinha intensificado a participação dela nos jornais. Ela sempre, desde o começo da carreira, ela publicava em jornais, os primeiros contos publicou em jornais, as traduções publicava em jornais, foi publicando romances, só que ela estava com o marido da Clarice era diplomata. Então ela estava viajando o mundo, assim. Ela se separou do marido, se divorciou, voltou pro Brasil e aí tinha os dois filhos para Precisava sustentar. levantar uma grana. Precisava né? levantar uma grana. E aí escrevia, ela não escrevia só, ela escrevia para o Jornal da Tarde, escrevia para uns 4 veículos de circulação nacional. E normalmente, é aí que está a sacada do livro, ela publicava sempre no Jornal da Tarde, que era o jornal de circulação nacional, ela publicava aos sábados. E o mesmo texto que ela publicava aos sábados no Jornal da Tarde, ela publicava domingo no JC. Era o mesmo texto, então não tinha nada de inédito. Eu fui seguindo esse histórico até que um momento eu descobri que ela começou a fazer o contrário. Inverteu. Então ela publicava no domingo no JC e no outro sábado ela publicava num outro jornal. Chupa o Jornal da Tarde. Como é... A minha curiosidade é como que o Jornal da Cidade chegou, olha... Tipo, Clarice, vocês estão vendendo textos. Eu quero comprar. Ô, Como... Clarice, dá como medo foi de texto esse aí. Vem cá, contato? vem Você cá. chegou a fazer essa... Esse spoiler eu não vou dar, porque agora é a segunda etapa dessa Ah. pesquisa. Agora eu descobri como ela veio parar aqui. E tá no Eu- livro? ainda não. Ah, é outro livro. É outro livro. É outro livro. Na verdade, Então, que eu tô escrevendo. tem esse rastro, você conseguiu chegar. Estou seguir. conseguindo. Eu sei que ela era Legal, patrocinada no cara. começo. Ela Uhum. tinha um patrocinador. A Clarice era patrocinada pelo Plano Bauru-Car, que era um Plano plano Bauru-Car. plano Nossa, seguro Bauru-Car. Não, mas era patrocinada por uma empresa daqui. para uma empresa daqui. Não É, foi acho que ninguém o de Banco fora daqui, que o- trouxe ela pra cá. A grande sacada dessa segunda fase da pesquisa é quem trouxe, Isso. como eram as tratativas. Ela já esteve aqui em algum momento, para Exato. alguma reunião? Era via Pix, boleto? Era que ela via Pix, recebia? boleto, era o quê? É como é que ela Como é conheceu que o ela jornal conheceu naquela o jornal? época? Como é- Exatamente. Não tinha internet de jogar Não, no e não Google manda, lá de Procenet. manda um exemplar de JC aqui É. pro Rio de Janeiro. É. Para, é difícil. Como é que ela Sim. conheceu o jornal? E essa agora é a parte que eu preciso, são as pontas soltas, Sim. que aqui foi a análise, né? Então, os textos estão lá, eu analisei, estão aqui. Agora eu preciso saber como ela E chegou. por né? que ela parou? Não se sabe. E foi um período curto, né? Foram De 30. outubro a abril. De outubro a abril, exatamente. Ou Foi um período curto. o JC não quis Foram mais? 30 ou... contos no Mas total. ela parou de escrever ou o JC não... Você sabe Não, por ela quê? parou de publicar. Parou. Uma coisa que eu percebi Parou geral, nessas... sim. Não, parou de escrever no JC. Ah, teve no um JC que- Ela específico. continuou teve um que- escrevendo para outros.
Na verdade, Mas eu acho... foi iniciativa dela. Será? Não, Não se Não sabe. dá pra saber ainda. Ele Não. deve estar nessa parte de pesquisa. É. Como ele não contou lá pra ninguém no estágio dele que ele tava Não vai contar pesquisando, pra vai Também contar não pra vai gente. contar aqui. Não Pra vai mim. contar. não, Ele mentira, deve se eu saber. soubesse a resposta, eu contaria. mas eu não sei. É, Eu tenho- o que eu percebi na análise é que a coluna da Clarice acaba algumas semanas depois que esse plano para de patrocinar. Ah, pode ser. Então eu imagino que porque a Clarice naquela época, ela não sobrevivia dos livros, mas ela já era uma autora conhecida, ela já tinha um renome. Então eu imagino que ela fosse uma autora cara pro Sim. Jornal da Cidade. né? Pode ser. Pode Faz ser, sentido. então tem o Faz patrocínio, sentido. tem essa linha de raciocínio aí É. de E ela também pesquisa. falaria, né? Vocês não vão me pagar mais, eu também não vou escrever. É, Eu vou atrasou escrever o pra outros boleto, ela jornais. ligou, cobrou, ninguém pagou, falou, quer saber, eu não mando mais texto. Imagina, o Exato. interurbano, não chegou o cheque lá pra É ela, É tadinha. verdade, né? Porque era a ficha. Não tinha um celular, um Sabe, zap. sabe Deus como que era. Olha, Aquele telefone essa fase da pesquisa tá sendo foda. Ô, Vini, você sabe que o universo da pesquisa gera muita curiosidade. A gente tá tudo nesse campo Aham. de perguntar justamente isso. E provavelmente você teve a oportunidade, como um jovem estudante, de conhecer uma Bauru que poucas pessoas conheceram. Porque para encontrar esses textos, você teve um cenário de olhar para Bauru da década de 70 ali, Uhum. de ver os títulos. O que foi que você viu nesse período que chamou sua atenção? Boa pergunta. Em Bauru, é porque isso é muito interessante mesmo, porque eu não analisava só, por exemplo, eu vou pegar essa edição do Jornal da Cidade e vou analisar só o texto da Clarice. Eu analisava o jornal inteiro. Porque você tá pegando, folheando o jornal, Que você deve ter contexto- visto muita Você lê coisa. tudo, Em que É. né? contexto tudo, isso está você sendo lê tudo. publicado, É. Então, a né? primeira coisa, tem muita gente daquela época que ainda tá atuante hoje. Ainda tá atuante hoje. Ah, não sou dessa época. Nossa, Da essa... coluna social, Fernando, não tava Nossa, lá. década de 70. A pessoa que escrevia a coluna social naquela época, que era publicada do lado Ainda da coluna... está aqui. Ainda está aqui. O Rufino, um beijo Tá pro Rufino. Beijo, Rufino. Ainda Aue. está aqui. Lembra da Aue? Lembra do É o Aue. É. Mas o grande barato pra mim, na verdade, é a descoberta sobre o escritor. Porque eu sempre soube a minha vida inteira que eu ia trabalhar com criação, que eu queria escrever. Então esse aqui não é só uma pesquisa que foi legal, tal. Isso aqui é a realização de um sonho, do maior sonho. É ver o livro publicado. Quando eu tirei ele da caixa a primeira vez, não teve sensação até hoje na minha vida que superou isso. Você pegar na mão, você vê que isso aqui foi você que escreveu, aí bate a ansiedade, porque agora não é só meus amigos que vão ler, agora o Brasil inteiro tem acesso. Então é um medo, né? Então as pessoas vão falar, putz, é uma farsa, Não, você você entrou- escreve mal pra Você entrou caramba, pra a história pesquisa é uma... Você entrou pra história da imprensa. do Você interior entrou de pra São história da Paulo, literatura, Da porque você literatura. escreveu sobre É, Clarice. é. Se eu morresse amanhã, deixei uma pequena contribuição, né? Pequena? Uma pecinha do quebra-cabeça ali, perdida. Só que, então, eu tava contando, eu sempre gostei nesse processo de aprender sobre como outros escritores escreviam. Então, via muito documentário, por exemplo, eu queria entender como o Stephen King... Agora eu tô escrevendo terror, tô escrevendo um livro de terror. Queria entender como o Stephen King escrevia. Pegava tudo sobre a escrita de Stephen King e além do... E aí, quando eu descobri que tinha isso da Clarice, o meu desejo era chegar perto daquilo ali. Chegar perto daquele material. Foi aí que eu comecei. Que louco, né? Eu tô louca pra ler. Pois é, porque você acaba mexendo muito, despertando esse É. interesse. E o que você pode falar para quem está acompanhando que o seu livro deixa de legado, como você acabou de trazer, que a gente não conversou ainda? O meu livro... Qual contribuição você está deixando na história da Clarice? Eu acho que eu deixo uma contribuição para a história da Clarice no sentido de... A história da Clarice é uma miscelânea, né? Então ela pode ter um trecho publicado no Jornal da Cidade de Bauru, ela pode ter um outro trecho publicado num jornal que a gente não sabe que existe, numa coluna que a gente não sabe que existe. Deixou de existir. Então a gente precisa ficar mais atento a essas coisas, nesse processo, né, de pesquisa. E eu acho que eu deixo essa contribuição mesmo. Como eu escrevi aqui na contracapa do livro, é uma pecinha do quebra-cabeça perdido embaixo do sofá. Sabe, aquele quebra-cabeça que está quase montado, só que tá faltando uma pecinha para fechar. Algumas pecinhas. Eu achei uma delas, né? Vamos ver quem vai achar a próxima. Não fechou. Acho que ela é uma pessoa... É difícil de fechar esse quebra-cabeça, né? Muito. Muito, porque ela morreu aos 50 e tantos anos, ela deixou bastante coisa. E ela escrevia muito sobre ela. Muito. Só escrevia sobre ela. Só escrevia. Todas as personagens têm um pouco dela. A Clarice era uma pessoa que é uma pessoa assim, que você pegar um texto dela forte e num dia ruim,
Você não fica muito Derruba. bem. Melhor nem ler. Você comentou o seu livro favorito. Das crônicas que você teve contato, que você pesquisou, qual é a sua Impossível. favorita? Como não, querido? Impossível. Definir uma favorita das Você crônicas. falou, começou a ler, falou, tá aqui sensacional. Caraca, olha isso aqui que eu Não, achei. foi essa mesmo. Foi essa. Que Ah, você bom. viu o trecho Por do causa livro. da conexão com o livro que ele gosta É. muito. Não, porque né? depois um disso, bom argumento. dali... Mas das crônicas, não. As crônicas são maravilhosas. Eu gosto do que ela escreve sobre viagens também. Esse período que ela passou fora. Ela não fala muito sobre isso no geral. Então é uma crônica bastante interessante. Como é que chama? As Pontes de Londres. Uma das crônicas que ela colocou aqui. A gente sente, não sei se é o pensamento que vocês colaboram com isso, mas eu sinto muito que o brasileiro não tem esse cuidado com o passado. Não. Não. Com esses registros. A gente é muito legal, é muito cool a gente levar o nosso filho, o nosso sobrinho para ir visitar um museu em São Paulo. Porque em São Paulo tem um museu muito bacana, interativo, kikiki. Agora, com a nossa história local, na história da nossa família, né? Partindo do que está em casa. Com a nossa A ancestralidade, gente, né? a gente não tem essa preocupação com a nossa ancestralidade. Muito obrigado, Fê, pela palavra. Pela nossa ancestralidade. E o que você tem para dizer, como um recado mesmo, para as próximas gerações, para as pessoas que têm esse poder de guardar a história? Eu acho que a gente não trata nosso passado muito bem mesmo. Eu acho que se a gente tratasse ele melhor, a gente não repetiria tanto, né? De recado, eu acho que eu deixaria que é importante a gente não se trair. Não se trair. Por exemplo, e aqui eu vou falar enquanto escritor, né? Enquanto quem escreve. Ficção, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu escrevia muito sobre personagens que moravam não sei aonde, em São Paulo, papapá. Nada funcionava. Porque nada era verdadeiro. Não era a minha experiência de vida. E você pode mudar tudo, mas você não pode mudar a sua experiência de vida. A escritora Hilda Hilst, que é jauense também, Sim. ela tinha um dos livros dela se chamava Tu Não Te Moves de Ti. E é isso, a única coisa que você tem... Eu e a Feira, a gente pode escrever 2 livros iguais sobre Bauru. Não vão Só ser que iguais. não vão ser iguais. É a perspectiva que é diferente. Então, não se traia. Quando eu não sou bauruense, sou do escorreguense. Então, quando eu comecei a escrever, por exemplo, isso que eu estou escrevendo agora, que é uma história de terror, e precisava de um ambiente, um contexto, não adianta eu ir procurar em outro lugar. Eu fui procurar na minha cidade natal, na casa da esquina que a gente dizia que era assombrada. Então, assim, tenta descobrir de onde você veio primeiro, antes de, sabe, pular a etapa. Maravilhoso. Diz muito, né? Maravilhoso. Diz muito. Eu isso que o Dionísio falou, acho que é fundamental, porque assim, às vezes a gente valoriza tanto, igual você comentou, né? Ah, eu vou lá para São Paulo, mas, cara, parece cada passo que a gente, principalmente aqui, quando a gente começou a conversar com As os histórias que a personagens gente de Bauru. ouviu aqui. Cada história que Bauru tem, que às vezes a gente mesmo não conhecia, e é uma história muito rica. Você vê Clarice Lispector, Pois é. Pelé, se for falar astronauta, atual e lá atrás, cara, tem muita coisa que precisa Muita ser valorizada na Sim, cidade. a gente foi... né? Nossa, já tô entendendo uma brisa agora aqui, porque a história da TV começa aqui também. Não A é? história da TV Sim. começa A aqui. história da TV Exatamente. começa aqui. A gente vê Bauru despertando. Perdão, a história do cinema no Brasil começa em Dois Córregos, por exemplo. O primeiro cinema de bairro que a gente teve foi em Dois Córregos. Olha, eu não sabia disso. Também não. Pra mim Sabia. é novidade. E se a gente levar em consideração que tanta coisa que tá acontecendo. Esses dias, uma colega falou assim: a gente não fala sobre o Jurandir Bueno na faculdade aqui de Bauru, um dos maiores arquitetos modernistas do planeta, Sim. daqui, com a casa 01 dele aqui. A faculdade E de a gente- engenharia da Unesp é aqui. É entendeu? aqui! E a gente não fala, a gente não estuda, a gente eu não ouso tem dizer esse que a própria legado. história de Bauru não é muito explorada. Não. Porque tem vários casos aí que explora pouco Isso. nas escolas e nas Isso é universidades. né? uma coisa interessante, Aqui de porque às Bauru, vezes específico. também... Eu acho que tem gente explorando, só que eu acho que falta incentivo. Porque quando eu tô no projeto desse livro há 2 anos, nunca apareceu uma pessoa... Seu livro tem incentivo? Hã? Seu livro Não. tem incentivo? Nunca apareceu uma pessoa pra incentivar com nada. Nem como só amigo com batidinha nas costas, falar, vai lá, que você tá no caminho. Só que a gente tem, por exemplo, tem um autor, não vou me lembrar o nome dele agora, que ele escreveu um livro em quadrinhos contando a história de Bauru. E o cara tá há muito tempo tentando conseguir um incentivo de algum lado pra publicar isso, pra levar para as bibliotecas municipais,
E Eu não sei quem coloca. é Você e ele sabe vai vir exatamente aqui no quem é. Estação. Ele foi na Câmara. Ele Foi. recebeu homenagens da Aham. Câmara. Ele escreveu acho que 2 livros sobre a Sim. história de Bauru. O último deles é um livro que mistura a Legal. ferrovia. O livro dele é fantástico. Aham. Ele é um cara que A tem capa é linda, a capa é enciclopédia maravilhosa. bauruense viva, entendeu? Ele é incrível e não Sim. tem incentivo. E não Não. consegue colocar o livro nas escolas. Não, nem se oferecer de graça. Não Ai, consegue. Quase falei. Olha, minha boca. Quase veio aqui. Quase cantei o negócio, mas não vou cantar, não. Cuidado com, Nossa. cuidado com as Cuidado palavras. com as palavras. Cuidado com as minha boca. palavras. Ei, Dionísio. Clarice me colocou num canto É, aqui hoje. Eu brisei mas- com as emoções. mas é porque A contraditório. Clarice falou, né? fica quieto, Fica menino. quieto, menino. Mas é contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma história rica, que é nacional e que pode ser contada aqui, através por Bauru, né? Ao mesmo tempo a gente não tem toda essa história sendo explorada pelos instituições. Mas né? é do brasileiro. Eu acho que, infelizmente, isso é do brasileiro É. mesmo. Bauru é um recorte só da realidade. É só um recorte. Se É não só. fosse a minha paixão pela Clarice, a minha paixão pela literatura, talvez eu Talvez não os tivesse chegado jornalistas até o estavam fim lá disso aqui. nunca iam Uhum. descobrir que o jornal tinha sido... Talvez eu tivesse pego ali o acervo do jornal. Ah, esse primeiro texto, que legal, ele escreveu mesmo, fechasse, colocar e embora pra casa. Exatamente. Mas eu fui até o fim, não sabia onde ia parar, né, também. Uhum. Gente, E o cara que trabalhava com você que não sabia também não ia ficar sabendo, porque Não. você não ia contar pra ele o que você achou e ia ficar por isso mesmo. E agora estamos fazendo barulho, né? Os domingos de Clarice, tentando fazer barulho. Tem que fazer barulho tem que fazer mesmo. Ó, barulho. parabéns, viu, Tem que Vini? fazer. Parabéns Tem que fazer, demais. Porque o que você está deixando é um registro para as próximas gerações, para as pessoas que são amantes da literatura, para as pessoas que gostam de arte, de poesia e também do jornalismo, né? Porque a essência do jornalismo é isso. Sim. E querendo ou não, a gente fala muito hoje de uma geração voltada para a inteligência artificial, de pegar e Netflix. produzir com poucas palavras ali. Sim. A IA te dá todas as informações É. que você precisa. O Isso primeiro capítulo desse livro traz essa contextualização entre jornalismo e literatura. Todos os momentos na história que o jornalismo e a literatura se encontram e desencontram. Então, quem tem interesse também por essa profissão é interessante. Inúmeros autores, né, de escolas literárias eram jornalistas. né? Muitos. Muitos deles. Os grandes escritores da época ali do primeiro e segundo jornalismo, os grandes escritores que depois... Vitor Hugo, que escreveu Os Miseráveis. Sim. Toda essa galera começou publicando em jornal. Eram os folhetins, então saíam nas publicações diárias ou semanais dos jornais. A gente perde a literatura no jornalismo quando a publicidade entra em jogo, Uhum. já no começo do século passado. Eu sou muito amante do processo de formação, né? Tem a docência na minha veia, né? Antes de ser comunicador, eu sou professor também. Eu queria que você deixasse um recado para aquelas pessoas que criticam muito o estágio, o processo de estágio. A gente está falando tanto, né? Por mais que você brincou na sua fala de eu não tinha muita coisa para fazer, mas talvez se você não tivesse uma liderança ali que te apoiasse não, vai, pode ir lá, Sim, porque pode pesquisar, pode né? Fica à vontade, o digamos poder assim. ir te deu um trabalho tão maior do que se você estivesse catalogando ou fazendo qualquer outro trabalho. E isso, eu tenho certeza que mudou o profissional, o jornalista Vinícius, né? Uhum. Então, qual é essa sensação de poder, num processo de estágio, conseguir tanto? Eu acho que tenham confiança mais em você. Eu sempre fui topetudo. Então você podia me falar, Vinícius, você não vai fazer. Eu vou. Eu quero ver quem vai me impedir de fazer. Eu vou fazer e acabou. Porque eu só tenho essa vida pra fazer. Eu só tenho essa história pra contar. É a minha história. Então não tem a Dona Ivone Lara, se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu. Então eu vou e vou fazer mesmo. Não tem ninguém lá. O negócio tá lá, pra quem quiser. Eu vou unir o útil ao agradável, eu vou falar, eu tenho um projeto aqui, quero fazer isso, pode ser interessante por conta disso. Eu vi muita gente da minha época, né, de faculdade, chegar no estágio e falar, não tem nada pra eu fazer. Ficava reclamando. Eu também fiz algumas vezes isso. Mas você tem que arrumar alguma coisa, porque senão de reclamação você não chega em lugar nenhum, né? E é uma coisa que o Gil sempre fala, e é verdade, o estágio é uma oportunidade de aprendizagem Sim. também, né? Você não pode pegar um estagiário e Não é um colocar lá profissional, porque ele é uma não é mão um de obra mais profissional mais barata. barato, né? Não, Então, não meu é querido que tá isso, assistindo né? a gente, levante esse topete, vai fazer alguma coisa. Vai aprender. Força na vai peruca. aprender, força na peruca, peruca. porque... Na peruca. O quão perto chegou já a sua pesquisa e até essa segunda pesquisa que você está fazendo? O quão perto já chegou
da Clarice, das familiares. Dos herdeiros, Dos herdeiros. Da Clarice. dos descendentes. Os descendentes da Clarice são até acessíveis, porque os dois estão trabalhando, estão no Rio e tudo mais. Dois filhos. Os 2 filhos, o Pedro e o Paulo. E a gente está trabalhando para chegar nessas pessoas, né? A gente está trabalhando para chegar nos institutos, para chegar nos museus de literatura, para chegar na própria editora da Clarice, a editora oficial, que é a editora Rocco, porque afinal tem uma correção histórica que eles precisam fazer na bibliografia dela. Então não é brincadeira essa campanha que eu estou fazendo para que as pessoas descubram. Porque você imagina você pegar na coletânea de contos de uma das maiores autoras do país e você chegar no final na bibliografia e você vai ver lá, este conto foi publicado originalmente no Jornal da Cidade de Bauru. O peso que O tem. peso que tem. Não isso. vai terminar aqui. Eu não vou descansar enquanto eu não chegar onde A a Clarice pode chegar, E sabe? os filhos Fantástico. sabem da existência do livro? Não, Ainda não sabem. não. A editora sabe. A A editora editora sabe. sabe. Vamos ficar sabendo hoje. Uhum. Eles estão Eles vão ficar acompanhando sabendo esse já já. Você podcast. chegou, chegou a tentar publicar pela editora? Pela editora. A editora sabe por conta disso. Eu ofereci pra eles, antes de pensar em transformar em livro, Uhum. eu cheguei... Ofereceu a eu história. não vou contar, não vou falar como, mas eu consegui o contato do proprietário da editora Uhum. e do filho dele. Coloquei. Topei tudo, não falei? Uhum. Quem que vai me impedir? Não vai me impedir. Ninguém. Mandei pra ele, mandei em cópia oculta. Olha, eu tenho um projeto de pesquisa, tal. Mandei os facsímiles. Falei, ó, aqui você pode ver que esse conto é publicado na data tal e a coletânea de vocês fala que é publicado na data tal. Nunca obtive resposta. Né? Deve estar no spam. Já chegou com os Já dois chegou, pés no peito, né? É isso aqui, querido. Ou vocês arrumam ou eu vou ter que expor Ou lá eu na vou ter que estação escrever 3. um livro. Ou eu vou ter que escrever e falar lá na estação Então 3. vamos ressaltar também a editora que Editora Ases da Literatura, topou, né? uma editora maravilhosa. A editora Ases da Literatura, eles estão com uma proposta super legal de lançamentos digitais. Então, assim, é uma editora que a proprietária é brasileira, eles estão montando, né, um escritório no Brasil de novo, eles já tiveram no Rio de Janeiro, mas a editora funciona hoje em Braga, em Portugal. E eles lançam esses novos autores. Eu cheguei neles muito por acaso. Eles estavam fazendo um concurso de recebendo exemplares de não ficção. Eu enviei o meu, sem mais nem menos, mandei assim, falei, vou mandar. Era um concurso, na verdade. Não ganhei o concurso, desencanei. 2 dias depois eles me mandaram um e-mail. Olha, a gente tem interesse no seu livro, por selo de não ficção e tudo mais. E tá me dando todo o suporte, é uma editora ótima. E o Legal. projeto, o livro ficou incrível. Eu tinha muito medo, isso para um leitor e para quem sonha em ser escritor é muito difícil, essa expectativa. Então, o seu livro vai chegar, será que ele vai estar bonitinho? Será que ele vai ter cheiro de livro novo? Uhum. E tá impecável, o projeto gráfico tá É impecável. bonito mesmo. E pra quem quer E ó ler, a cara de pesquisador. Você viu? Coisa Ele tá lindo chique, nessa né? foto, Ó, Eu né? não posso contar uma história dessa foto? Pode. Tem um Não sei se colega consegue- meu, consegue pegar. será que dá pra dar um close? Tá focando? A gente põe no... Não vai dar. A gente Pegou? pegou? Vai. É. A gente põe no Esse Instagram. garota. Tem comando ali, rapaz. É? Essa foto, essa semana não, semana passada, um colega meu falou assim, nossa, eu vi a sua foto na orelha do livro, mas você tá tão bonito, pessoalmente você tá esse bagaço. Eu não- Ai, Ai, que Ah! exagero. Que absurdo. Gente, que Você grosseria. falou isso não, Não, Vinícius. foi eu. Não. Pelo amor de Deus. Gente, Você eu fez não uma falo. cara de minha culpa, assim. Não, porque normalmente eu tô só o bagaço no vídeo e na vida real. Gente, Mas se a quiser vida chupar um real- bagaço, me chama no inbox, tá, a mágica da queridinhos? literatura e a mágica do Photoshop. Por favor, Exatamente. ninguém aqui, não vamos reclamar uma hora dessa. Vini, olha, eu tô encantada. Objeto- Também. bom, não Mas vou eu perguntar ia do objeto perguntar pra porque você é falar o como próprio você faz livro, pra né, quem quiser adquirir o livro, Ah, boa. qual é a maneira. Ele já está disponível em todas as lojas digitais. Se você quiser, em todos os marketplaces, né? Se você quiser esse livro em alguma livraria física da sua cidade, é só pedir. Então, olha, eu quero esse livro tal, porque ele está sendo vendido também na Livraria Cultura. Livraria Cultura, Amazon, Magazine Luiza, Ponto Frio, todos os lugares, todos os marketplaces vocês encontram os Domingos de Clarice. Joga lá no Google, Vinícius Bonafé, os Domingos de Sensacional. Clarice, que você vai receber na sua mão. Objeto pessoal, Vini, o que você trouxe? Objeto pessoal. Era uma memorabilia, né? Então, eu morei um tempinho, estudei jornalismo em Santiago de Compostela, na Espanha. E quando eu tava indo embora, ganhei das pessoas que moravam comigo esse livrinho, esse caderninho aqui, que tem alguns trechinhos da minha vida em Santiago. Ah, E que aqui, legal. eles fizeram à mão, me deram quando Que eu fui embora. maneira, mano. E isso aqui eu vou carregar comigo pra sempre. Nossa, que trabalho. Ai, Fernanda, faz um desse pra mim. Gente, mas isso é um Dá muito negócio trabalho, de amor. viu? Mas você não me ama? Eu amo, mas Então, eu não tenho que habilidades li- manuais. Verdade, deixa eu falar. Ama, mas tem um Tem limite pra Deixa fazer um negócio desse. Não, Fernanda, né? vai. Não. Ai, que Ah, que fofo. E aí- Ai, posso ver? Maravilhoso. Aí tem uma parte também que a gente brinca, tal, que tem que ter coragem, tem que ter confiança, mas às vezes é muito difícil. Principalmente se você é um profissional em início de carreira, você tem que se provar o tempo inteiro. Então eu hoje, por exemplo, não sou estudante, já não sou mais estudante.
já trabalha numa empresa tal, exerço minha profissão, mas ainda assim, por conta da idade, você tem que se provar todo dia. Que você é responsável, que você consegue fazer, que você consegue dar conta. Isso é exaustivo. E às vezes você começa a se questionar. Então, será que eu consigo fazer? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Não sei o quê. E aí eu volto para esse livrinho e vejo tanto de coisa que eu já fiz. E agora para esse livro aqui. E né, os dois Se objetos algum me dia dão você se força. questionar, você manda uma mensagem pra Manda mim. que eu ligo tá? eu também A falo. gente Que a responde. gente Você responde assiste o pra você. episódio, vai lá, assiste Isso o é episódio. maravilhoso, cara. Vou me disponibilizar em CD, né? Isso. A gente conta pra Vai você. ouvindo Ai, no que fofo, que carinho, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Muito fofo. Legal. A gente teve um episódio exclusivo só falando de Santiago de Compostela, né? Tá Com a brincando? Aline. É, Nossa, Aline, uma gente, peregrina. E foi um episódio que virou uma chavinha. É Muito mágico. legal. Fiquei Muito louco, legal. fiquei Mágico. enlouquecido. Ela contou pra... por que o símbolo de Santiago é uma concha? Acho que a gente nem chegou Você sabe nisso. que não, que a gente acabou entrando mais em uma outra vertente. Porque todos os caminhos levam à Catedral de Santiago. Você pode sair do Brasil, você pode sair da sim, França, sim. Portugal, todos os caminhos Ah, levam por isso a concha que a tem... catedral. o- a- sempre um ponto de encontro. Converge, legal. né? E aí eu falei que eu quero fazer o caminho do litoral ali, que vai pelas águas. Olha, da praia. Não? Como eu amo esportes, eu fiz o caminho do aeroporto para a catedral. Ah, eu quero dar uma caminhadinha. Eu quero dar uma caminhadinha. Você tem que caminhar um pouquinho, De né? vez em quando É. andava no avião só pra falar que andou, né? Ah, não, pra você, Mas, gente, pra não. você conseguir a Compostela, tem tudo aquele Você que não lá. parava É. de andar. É aquele meme, não se dorme na Europa. Você vai andar, você vai bater perna. Que legal. Ó, a gente tentou na semana passada, a gente não sei se a gente não foi muito. Foi boa, né? Sempre tem o Me Enganei, ele é bem. Ah, é o e Me ele, Enganei. ele é melhor no off, que a gente não pode contar a história. É, Você esse não tem pode. uma história que você se. Ele já veio com a Ele história. sabe, a gente nem contou sobre foi ele, é. Não, acho que não, ele assiste o programa, querido. Olha Conta só. pra gente o seu Me Enganei. Gente, o meu Me Enganei. Olha, não vou citar Qual- nomes. Você assistiu algum Me Enganei do Estação Assisti. já? Depois você conta qual você gostou mais. O seu. Ah, Eu gente. não posso citar nomes desse aqui, mas foi no processo também, na segunda parte do processo de pesquisa do livro. Eu resolvi entrar em contato com uma das pessoas que ainda estavam vivas daquela época. Gente, mas eu entrei em contato com uma pessoa. Foi bom. muito difícil, assim. Era o Porque feijão no pote de achava, sorvete. eu Fala. tive que ficar explicando que não era a Clarice secretária da pessoa. A matéria não era sobre a Clarice secretária, porque a pessoa achou que a matéria fosse sobre a Clarice secretária dela, Essa pessoal. pessoa tem uma secretária que chama Clarice. Sim. E eu tentava explicar, falava, não, mas não é, pelo amor de Deus, não é da Clarice, sua secretária, é da Clarice Lispector, escritora, não, porque não sei o quê. Me ligava, começou a me ligar, dia, noite, de madrugada, pra falar da Clarice, secretária por dele. que você quer fazer? Mas o que ela tinha de tão especial? Ele não entendeu. Porque não tava fazendo Ele não sentido. entendia, ele não Por que entendia pra fazer ele. a matéria da Clarice? falando o quê? É. Gente, porque na época a pessoa já devia ter idade avançada, né? Hoje, ainda Ainda mais. mais. Então, assim, eu já sabia que eu ia enfrentar essa dificuldade. Sim. Mas foi uma coisa. Eu recebi tanta ligação, eu acabei bloqueando. Depois eu mostro pra vocês, tá bloqueado no celular. Tadinha. Mas você não escreveu nenhuma linha da Clarice secretária? Nem que seja pro cara parar Vai de te que tem ligar. uma história aí. Procura saber da Clarice secretária. Pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma segunda edição só pra colocar a Clarice. Sabe o que eu acho que você Secretária. deveria fazer? Eu acho que você deveria dar um livro e escrever uma dedicatória pra Clarice. Mas, secretária. será que a Clarice Será que tá secretária viva? Gente, eu não sei, não quero saber, sinceramente. Gente, se você for a trauma. Clarice Não tragam estiver isso. assistindo, manda Deixa eu- mensagem pra manda no gente. chat Não aí. tragam Não, isso de não. volta, pelo amor Se você de também- Deus. E se você também assistiu esse papo, gostou e quer ser um entrevistado também, é só você entrar nas redes sociais do Estação 3 Podcast. Aproveita que tá ouvindo, assistindo a gente, deixa seu like e começa a seguir a gente, porque é muito importante pro nosso trabalho. Eu ouvi um negócio essa semana que é super verdade. Pra você curtir, se inscrever no canal, curtir nossa página, não custa nada. Não. É de graça. Não. E pra gente, vale muito. Uhum. Então a gente agradece de coração, É viu? isso aí, rapaziada. Assim como a gente agradece de coração a sua participação. Eu que Vini. agradeço, gente. Vocês são maravilhosos. Foi incrível. Essa conversa foi Foi incrível. muito Papo legal. muito Parabéns, leve, né? sucesso e Meu, muitas vendas que pro seu trabalho livro. Muito sensacional. obrigado Da Parabéns. hora, adorei. Parabéns pelo trabalho, cara. Obrigado mesmo, Sensacional gente. mesmo. Um beijo pra Clarice Secretária, um Beijo. Um abraço. beijo pra secretária. Clarice Lispector, onde quer que ele esteja. Beijo pra você que autorizou
o mestre aqui a fuçar lá no acervo. É a né? Gisele Hilário. Gisele Hilário que me Beijo pra autorizou. Gisele Hilário, pro João Nossa, Jabu querida. e a galera do Agradecer JC. todo o pessoal do JC. João Parabéns e pela Popeda também sensibilidade. são O canais. João já esteve aqui com a Pra minha gente, também, professora muito fantástico. importante, pra orientadora do meu TCC, Você acredita? professora Daniela Boquembu. A Ah, Dani Dani Boquembus, Boquembus, maravilhosa. professora também, amo ela. Ela é de incrível, incrível, incrível. Maravilhosa. Eu sei que eu tenho um material bom nas mãos porque ela revisou e falou, tá tudo ok. Não, ela- Pode ela- ir. ela foi uma Que professora legal, também, ela que foi legal, adorei. É de casa, é daqui, da região nossa. E se você, como eu vou repetir de novo, tem essa vontade de fazer alguma coisa, ergue esse topete, vai, mete Não a é, cara. galera, se liga Porque o na mundão é história, hein? nosso. Vini, muito obrigado. Fer, Paulinho, foi incrível. Obrigada, Valeu, meninas. Fer. Valeu, Joe. Esperamos que Um abraço. vocês tenham gostado. Valeu, Vini. Um beijo. Valeu, Até a galera. próxima. Até mais, gente. Tchau!